Marítimo na TSF, boa tarde. Cerca de centena e meia de adeptos do Marítimo foram aos Açores apoiar o maior das ilhas no derby insular. O resultado ficou em 2-2, com os golos do Marítimo a serem apontados por Alipur e Cláudio Wink. O Marítimo joga sábado às 17 horas com o Benfica. Os sócios têm entrada gratuita, bilhetes estão à venda a 60 € para a bancada nascente e 30 para as bancadas norte e sul. Ontem fez 48 anos que se deu o 25 de Abril em Portugal, data inesquecível e que será recordada para todo o sempre. E porque o povo é quem mais ordena, também os maritimistas travaram uma luta para colocar o Marítimo nos campeonatos nacionais. A longínqua época de 73-74 marca a estreia do Marítimo nos nacionais de futebol. É meu convidado Aníbal Rodrigues, figura emblemática da nossa massa associativa que viveu esta luta da democracia, mas também a luta do Marítimo a ingressar nos campeonatos nacionais. Aníbal Rodrigues, quando se deu o 25 de Abril, o que é que fazia? Onde é que estava? Lembra-se? Bom, antes de mais, se me permite, eu gostava de cumprimentar toda a massa associativa do Marítimo, adeptos, os seus dirigentes, jogadores, e felicitar o Clube de Sport Marítimo por esta ponta final do campeonato que tem vindo a fazer, nos dando alguma tranquilidade em relação ao que nos espera no futuro. Isto é, a 3 jornadas do fim, o Marítimo já está sossegadamente na continuidade na Liga Principal de Futebol Português, e isso certamente precisava de ser realçado e felicitar realmente quem esteve na vanguarda de todo este projeto. Onde é que eu estava no dia 25 de Abril de 1974. Estava precisamente na Rua do Bispo, recordo-me que era o número 34, e era o meu local de trabalho. Naquela altura não havia meios de comunicação que nos permitisse, no imediato, saber o que se passava no exterior. E então fui de veras surpreendido, tal como os meus colegas, porque tinha sucedido uma revolução em Portugal e liderada por capitães de Abril, num movimento revolucionário, e tantas coisas se chamaram por aí adiante. Em conclusão, foi de facto há 48 anos que isto aconteceu. Eu tenho a memória bem clara desse acontecimento. Foi gratificante para o povo português, para a Madeira em especial, que por sermos uma ilha insular tínhamos imensas dificuldades em todos os aspectos, e até no futebol. E se entrarmos por aí, tem algumas interessantes histórias por contar. Era exatamente aí que eu queria chegar, até porque o 25 de Abril, e à escala, uma escala diferente, como é óbvio, da democracia em Portugal, também o Marítimo conseguia um 25 de Abril em 73-74, depois de estar muitos anos afastado dos campeonatos nacionais, nomeadamente da Taça de Portugal, que fora proibida por Lisboa para o ingresso do Marítimo e de um clube madeirense nessa mesma prova. É verdade que o Marítimo foi brigando, até conseguir em 73-74 chegar aos nacionais de futebol. Uma luta que valeu a pena, mas que foi árdua. Sim, foi de facto um marco importante na história do Clube Sport Marítimo, porque, em boa verdade, fomos campeões de Portugal em 1925-26, quando ainda a Madeira e o Marítimo poderia participar nesse campeonato. E recordo que fomos campeões ganhando ao Porto. Desculpem-me os portistas, mas a história não desmente. Ganhamos ao Porto por 7-1 e fomos depois ganhar ao Belenenses por 2-0 e trouxemos a taça do Campeonato de Portugal para a Madeira. E depois, questões políticas na altura, meteu-se o Estado Novo e o Marítimo ficou, digamos que, impedido de participar. No entretanto, o Campeonato de Portugal é substituído pelo Campeonato Nacional de Futebol, e aí começa a odisseia do Marítimo, porque esporadicamente acontecia presenças do Marítimo na Taça de Portugal, em eliminatórias que seriam disputadas com os Açores, e o representante das ilhas é que ia à Taça de Portugal. O Marítimo quase sempre estava lá.
E depois havia outra participação, que era a Taça Ribeiro dos Reis. Penso que os mais antigos sócios adeptos do Marítimo devem se recordar. E isto, digamos que era para entreter a Madeira ou as ilhas com a sua participação a nível nacional. Depois acontece, de facto, a grande guerra, a grande revolução paralela ao 25 de Abril, mas foi feito antes, que é quando nós pretendemos, de facto, entrar nos nacionais de futebol e foi-nos exigido uma caução de 800 contos, que na altura, não sei, hoje se calhar equivale a 4 mil euros, penso mais ou menos por aí. Mas naquela altura, e só porque, para equacionar isto de uma forma mais clara, em termos de dinheiro que valia naquela altura, podíamos comprar um apartamento por 450 contos, ou um carro por 70 contos. Portanto, isto só para dar uma ideia de que os 800 contos era muito dinheiro. Estamos a falar sem subsídios do governo, sem autonomia ainda, o que era ainda mais difícil. Sim, não havia qualquer apoio por parte do governo. O que aconteceu foi realmente um reunir de fileiras maritimistas, com reuniões, estive em algumas, no sentido de se angariar verbas, por forma a reunir aquela verba exorbitante, que era 800 contos. Digamos que era um valor para a Madeira, neste caso o Marítimo, desistir do seu propósito de participar nos nacionais de futebol. Eu recordo-me, na altura, três pessoas, se calhar, importantes em todo este processo, que foi o Sr. Emílio Batista Santos, o Jaime Melim e o Dr. José Miguel Mendonça, que tinha vindo recentemente de Coimbra e que, de facto, começou a liderar todo este projeto. Angariou-se os valores exigidos pela Federação Portuguesa de Futebol e o Marítimo, finalmente, em 72, 73... Diz adeus aos campeonatos regionais e ingressa nos campeonatos nacionais. Sim, porque os campeonatos regionais, digamos que já não têm a mais história. O Marítimo, enfim, com o devido respeito pelas outras equipas, que eram o Nacional, o União e o Sporting, mas o Marítimo ganhava sistematicamente todas as provas em disputa e, portanto, havia que sair deste marasmo, desta situação de campeonatos internos. A ambição do Marítimo era, de facto, regressar ao futebol nacional, onde já tinha estado no Campeonato de Portugal, e agora no Campeonato Nacional, onde já estamos, creio que há 45 ou 46 anos, por aí, e 38 deles consecutivamente. Sim. E fazemos no próximo 15 de maio 45 anos da primeira subida. Ok. Portanto, é de facto uma presença muito interessante e no ranking o Marítimo está entre os primeiros clubes com permanências consecutivas no campeonato máximo do futebol português. Portanto, foi uma vitória da Madeira e do Marítimo em relação à Federação e ao futebol português, que não queriam, de facto, faziam tudo para que não pudéssemos entrar. É por isso que eu associei aqui e articulei com o 25 de Abril, porque à sua escala e de forma diferente e com situações diferentes e com importâncias, na verdade, diferentes. O que é certo é que o Marítimo também fez um 25 de Abril na história do desporto da região. Falou-se em nomes importantes como o Emílio Batista Santos, o Dr. Miguel Mendonça, o Jaime Melim, também o Artur Agostinho, que foi relator, um homem dos relatos de futebol e que foi nosso representante em Lisboa para que conseguíssemos esta proeza. O que é certo é que eu ontem, quando preparava este programa, lembrei-me de que o Marítimo teve muitos inimigos a nível nacional, nomeadamente em Lisboa, mas também houve resistência da Madeira, nomeadamente do inimigo que não queria que nós fôssemos para os campeonatos nacionais. Eu diria que houve uma grande força regional no sentido de se criar um clube único, que envolveria o Marítimo Nacional e o União.
Os adeptos e sócios do Marítimo diziam por brincadeira, mas com alguma seriedade, que o único clube representante da Madeira, ou o clube único da Madeira, seria o Marítimo. E é claro que houve muita gente que não gostou que se pensasse ou afirmasse esta situação, mas se calhar para o Nacional e a União teria esse interesse de um clube único, mas o Marítimo, pela sua grandeza, força adepta e prestígio enfim, a sua posição que já assumida a nível nacional, com o número de sócios que tinha e continua mantendo, eu creio que neste momento inscritos andam à volta de 24 ou 25 mil sócios, julgo que não anda muito distante daí. E, portanto, houve realmente uma certa força para que o Marítimo não se abalançasse neste propósito de entrar nos nacionais de futebol. Mas isto era irreversível, tinha que acontecer. Mais anos, menos anos, com prós e contras, ou a favor, como se quisesse. O Marítimo estava decisivo em entrar e a massa associativa era realmente um suporte muito importante e catalisador para que essa situação se mantivesse viva e contra toda a gente. Não. Aníbal, e porque estamos também a associar este programa ao 25 de Abril de 1974, e eu diria que, e à imagem do que outros historiadores do clube também já o fizeram, eu diria que o Marítimo é o principal pioneiro da autonomia. Foi assim no Campeonato de Portugal, depois foi assim na luta pelos nacionais, na luta pelas competições europeias, primeiramente na luta pela primeira divisão. Quer dizer, o Marítimo tem um papel fundamental na história do desporto da região. Absolutamente, não. Vou recordar aqui um episódio, se calhar muita gente desconhece as cores do Clube Sport Marítimo, o verde e vermelho. É o único clube em Portugal que ostenta o verde e vermelho. Pelo menos até há pouco tempo era assim. O Marítimo tem uma caminhada ao longo destes 112 anos muito importante no futebol português, pelas suas representações a nível nacional. Pode-se dar grande importância a isso, mas as nossas presenças a nível de competições europeias, onde já estivemos por 8 vezes, creio eu, fomos à final da Taça de Portugal, à final da Taça da Liga, e portanto... e para além disso, para não falar só de futebol, podemos falar do atletismo também, demos campeões de natação, outros tantos. E, portanto, o Marítimo não é propriamente só o futebol. A sua grandeza transcende o futebol e abrange muitas outras modalidades, como hoje em dia acontece, muito mais maior quantidade, abrangendo uma camada de jovens muito importante, provavelmente retirando-os de outros sítios menos aconselháveis, e estão aqui neste glorioso Clube Sport Marítimo, praticando atividades desportivas de agrado da família. A própria família contribui com o pagamento de inscrição ou equipamentos, ou o que for. A família gosta do Marítimo e gosta que os seus filhos também sejam e gostem do Marítimo. Por isso, são muitos aqueles que estão associados a este projeto e ainda bem. Aníbal é irmão do saudoso Vasco Rodrigues, grande jogador da história do Marítimo. Disse há pouco que tinha 56 anos de sócio do glorioso Clube Sport Marítimo. O que é que lhe faz ser sócio do Marítimo? Até porque nós não estávamos nos nacionais na altura e comíamos terra batida porque estávamos no regional. Sim. Há 56 anos, curiosamente, vezes 2 dá 112. O que significa que quando eu me fiz sócio do Marítimo, teria para aí os meus 18, 19 anos. O Marítimo tinha exatamente 56 anos de existência, aqueles que eu tenho agora de sócio. O que é que me levou a ser sócio do Marítimo? Há pouco falou no meu irmão, e ele se calhar foi talvez o responsável também por isso, porque ele desde muito novo, ele tal como os jovens daquela altura,
jogava num campo do Almirante Reis, um grande viveiro do futebol madeirense, especialmente do Marítimo, onde havia o Sr. Adelino Rodrigues e outros olheiros ali, captarem os principais jovenzinhos ali existentes. Eu acompanhava sempre o meu irmão, e de maneira que andava sempre ali na zona do Almirante Reis e na antiga e velhinha sede do Clube Sport Marítimo, que ainda lá está. E, portanto, eu fui assistindo aos jogos e não tem muita explicação. Quando se gosta do Marítimo, de muito jovem, se mantém. Eu digo isto por uma razão simples. Eu estive ligado ao jornalismo desportivo, escrito, cerca de 30 anos, passando pelos vários órgãos de comunicação social, alguns extintos e outros existem ainda hoje. E então, eu tinha acesso aos jogos de futebol, porque tinha um cartão próprio para isso. Claro. Mas mesmo assim, nunca deixei de ser sócio do Marítimo. E foram quase 30 anos. Porque se calhar o mais cómodo e económico era desistir de pagar a cota do Marítimo, porque eu tinha acesso a ver os jogos. Mas não, continuei e com muito orgulho. E isto significa a forma como eu gostava e continuarei a gostar do Marítimo. Parece que explico bem. E Aníbal Rodrigues, eu devo dizer que ontem, quando anunciei este programa, tive o feedback positivo do Presidente da Direção, Torre Fontes, que enviou um abraço para si, também do Presidente do Conselho de Administração do Marítimo da Madeira Futebol Sado, o João Luís, que mandou uma mensagem a dizer que lhe endereçasse um abraço. Portanto, é conhecido e reconhecido na nossa massa associativa, mas há um ponto que eu quero frisar, que é desistir, e muita gente desiste. O Vasco apanhou, o Aníbal, irmão do grande Vasco Rodrigues, apanhou nessa sua história de sócio do Marítimo momentos difíceis. 2 descidas de divisão, apanhou ainda os anos 60 no final, em que o Marítimo começou a ganhar, mas houve um período em que a União é que ganhava. Esse tempo maravilhoso onde acompanhou o Vasco Rodrigues, quer dizer, foram tempos muito difíceis, mas manteve a sua assiduidade no pagamento da quota e na presença nos jogos do Clube Sport Marítimo. Bom, eu vou voltar a falar outra vez no meu irmão Vasco. Era meu irmão, mas era o melhor amigo que eu tinha na terra. E então, isto numa homenagem... E que é uma figura do nosso clube. Desculpe. E que é uma figura do nosso clube. Sim. O grande Vasco Rodrigues. Felizmente nunca foi esquecido, e ainda bem. Mas a recordar, isto é uma homenagem a ele, onde quer que ele esteja. O Marítimo, quando entrou nos campeonatos nacionais da 2ª Divisão, no primeiro jogo, que foi em Leiria, o primeiro gol do Marítimo nos nacionais de futebol, ao longo destes 40 e não sei quantos anos, foi marcado pelo meu irmão Vasco. Deve estar aí escrito, claro, na história do Marítimo, e, portanto, agrada-me muito este pormenor que o vincula ao seu clube de coração, e perdi-me um pouco em relação ao que é que tinha. Não, estávamos a falar que o Aníbal Rodrigues manteve sempre uma assiduidade ao Marítimo, uma presença constante na vida do Marítimo. Sim, sim. Apesar das dificuldades, porque nós descemos 2 vezes, porque nós tivemos momentos muito complicados, permanências na última hora da primeira divisão, mas quer dizer, o nosso povo conseguiu sempre dar a volta ao cima. Sim. O descer não foi nenhuma fatalidade. Diz-se na vida que às vezes precisamos dar um passo atrás. E eram tempos tão difíceis. A dar 2 em frente. E provavelmente essas 2 descidas resultaram também numa situação positiva, porque fomos campeões, claro, da 2ª Divisão. Claro. Temos aqui, se calhar, temos com toda a certeza, na sala de troféus, temos os 2 campeonatos nunca nacionais. Tivéssemos dado esse passo atrás, porque às vezes aprendemos muito com os insucessos. Aconteceu assim, e ainda bem para o Marítimo. Mas depois, é o que se tem visto, com alguns contratempos, alguma ansiedade, alguma insatisfação, mas chegamos ao fim do campeonato sempre com a alegria de ver o nosso Marítimo sempre na primeira divisão.
No ano passado foi muito complicado, até às últimas jornadas. O campeonato está cada vez mais equilibrado. Não é fácil. Sem dúvida alguma. E depois há outro fenómeno que é natural, que vêm aqui as equipas da dimensão inferior ao Marítimo até, e conseguem levar pontos. Sim, não é fácil. Têm um sistema de jogo extremamente complicado, defensivo. O que é que quer dizer com isto? O Marítimo dá-se bem melhor jogando com equipas grandes que jogam mais abertos e permitem ao Marítimo também, os jogadores do Marítimo, explanarem o seu jogo, bonito jogo que tem. E, portanto, esta é uma diferença e provavelmente, se calhar, vamos no próximo sábado assistir uma vez mais a um Marítimo gigante contra uma equipa que é de outra galáxia. Claro, Aníbal, tínhamos sempre muita coisa para conversar, mas eu vou salientar uma questão para finalizarmos, que é a seguinte. O Marítimo viveu no passado 22 de outubro um ato eleitoral que, independentemente da massa associativa que apoiasse o Carlos Pereira ou o Rui Fontes, o que eu quero frisar, e quero aqui o seu apoio, é que votaram quase 2.000 sócios, o que quer dizer que o Marítimo, 111 anos depois, continua com esta vivacidade. O Marítimo é uma força viva do futebol madeirense e muito respeitado a nível nacional. Tem adeptos e simpatizantes espalhados pelos 4 cantos do mundo. O ato eleitoral que sucedeu, e ainda bem que me falou nisso, foi, digamos que, aquilo que os sócios entendiam que deveria acontecer. Ganhou o Marítimo, não perdeu o Carlos Pereira, nem ganhou o doutor Rui Fontes. Rui Fontes. Ele que me perdoou este momento de decisão, porque eu sou muito amigo do doutor Rui Fontes e ia-me escapando. Bom, e para dizer que também é de alimentar justiça, eu faço isso porque os presidentes, os dirigentes, os jogadores passam pelos clubes, mas os adeptos continuam e não são de memória curta. E eu, aqui, se me permite, eu gostaria de enviar um grande abraço ao Carlos Pereira, que durante 24 anos foi presidente do Marítimo, fez, como em todas as atividades, coisas boas, algumas menos boas, mas sempre foi um indivíduo bem intencionado naquilo que pretendia para o Marítimo. Perdeu nas eleições, para o Marítimo foi uma lufada de ar fresco, provavelmente era um mal necessário, porque de repente se resolveram algumas situações que estavam adormecidas, por exemplo, aquela do relevado, de ficar interdido o estádio do Marítimo durante alguns jogos, tivemos que ir para casa ali para os lados da Choupana de fazer alguns jogos, isso magoava muito os adeptos do Marítimo e afinal a solução foi tão rápida, porque com esta nova direção rapidamente foi solucionado a zona mais afetada do estádio do Marítimo e pudemos regressar aos nossos jogos. Para além também de termos a felicidade de fazer a contratação de um treinador, o Vasco Seabra, que chegou aqui com a força do leão, do nosso Marítimo, e conseguiu dar a volta completa à situação complicada em que o Marítimo se encontrava. Por isso, estas eleições foram muito proveitosas para o objetivo que é o Clube Sport Marítimo, naquilo que pretende em relação ao futuro. Não vejo aqui que possa haver inimizades sem que haver muito respeito pelo Marítimo. Aqueles que estiveram, aqueles que estão e aqueles que virão a governar os destinos do Marítimo, que o façam com o seu saber e a sua dignidade que o clube merece. Os sócios estão sempre atentos a isso e são eles que mudam a história do clube.
Obrigado, Aníbal Rodrigues. É um privilégio para mim entrevistá-lo. É sempre uma honra tê-lo aqui no meu programa. Fique esse registro. Um abraço ao Presidente Carlos Pereira. Por Ti Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.